Com inúmeras tecnologias novas surgindo no mercado, uma pergunta que sempre fica no ar é se ainda vale a pena dedicar muito tempo de estudo para aprender e se aprofundar na linguagem SQL. Será que a linguagem SQL realmente ainda tem tanta relevância assim no mercado? Ou será que o seu trono ele já foi tomado por alguma ou algumas outras tecnologias? Ficou interessado? Então fica comigo que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fala malta, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer e atualmente trabalho com análise e engenharia de dados na Europa. E uma pergunta que eu costumo sempre receber, principalmente de quem está começando a estudar agora, é por onde começar a estudar. E se ainda vale a pena focar, por exemplo, em aprender a linguagem SQL, visto que existem diversas outras tecnologias supostamente mais atuais. Por exemplo, Databricks, PySpark, Python e várias outras. E isso é muito comum, afinal as tecnologias elas vão evoluindo e novas ferramentas elas sempre estão surgindo para atender a necessidade do mercado. E é aí que surge aquela pergunta, mas por qual dessas começar? Para qual dessas você deve dedicar mais tempo de estudo? E para ser bem sincero aqui com vocês, isso não é uma pergunta tão simples de responder, porque isso vai depender de fato do seu objetivo profissional. Mas de uma maneira bem geral, se você está começando, uma das melhores opções é começar pelos fundamentos. E SQL, você querendo ou não, é a espinha dorsal, é o ponto de partida dos sistemas de gerenciamento de banco de dados. E você aprender SQL é como você aprender o alfabeto na área de dados. Afinal, ela é uma linguagem que te permite acessar, manipular e gerenciar dados de uma maneira segura e de uma maneira eficiente. E você compreender os fundamentos do SQL, sem dúvida nenhuma, vai te dar uma base bem sólida para você trabalhar com bancos de dados relacionais, para você auxiliar na manutenção dos dados, fazer extração e organização desses dados de uma forma bem mais precisa e de uma forma bem mais eficiente. E se você ainda não sabe o que é SQL, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando exatamente o que é a linguagem SQL e um pouco do que é possível fazer com ela. Eu vou deixar esse link aqui em cima no card. E aproveitando a oportunidade, eu queria aproveitar para agradecer a todos vocês que estão aqui nesse vídeo, que são inscritos no canal. Nós conseguimos atingir uma marca super importante de 2.000 inscritos, o que para mim é bastante coisa. E isso tudo graças a vocês, graças à sua inscrição, a vocês que acompanham sempre o conteúdo aqui do canal. Meu muito obrigado mesmo. E tenho certeza que eu sempre vou trabalhar para trazer os melhores conteúdos aqui para vocês. E se você está assistindo esse vídeo e por acaso ainda não é inscrito, não perde tempo, já clica aqui embaixo no botão de inscreva-se e obviamente não esquece de deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente posta sempre aqui no canal. Combinado? Outro ponto super importante é que a demanda por profissionais com habilidades em SQL, que conhecem e dominam a linguagem SQL, está em constante crescimento. E empresas de diversos setores, como empresas de finanças, saúde, tecnologia, varejo e inúmeros outros segmentos, sempre estão buscando por profissionais que saibam lidar com bancos de dados. E dominar a linguagem SQL vai te abrir uma enorme variedade de oportunidades, desde analista de dados até administrador de dados, dependendo da carreira que você quer seguir na área de dados, incluindo cargos mais específicos, como cientista de dados ou engenheiro de dados, por exemplo. E isso se dá porque a linguagem SQL ela tem uma versatilidade e uma aplicação prática muito grande, desde empresas de comércio eletrônico, os famosos e-commerce, até grandes instituições financeiras. O SQL é usado para consultas, análise e geração de relatórios de dados críticos, por exemplo, o que vai te abrir diversas portas em diversos segmentos. Não é à toa que na maioria das vagas da área de dados é preciso você dominar a linguagem SQL. Além disso, o SQL ele continua evoluindo
junto com o cenário tecnológico como um todo. Hoje, nós vemos uma integração cada vez maior entre a linguagem SQL e outras linguagens de programação, como Python, a própria linguagem R, por exemplo, permitindo análises mais avançadas e insights bem mais profundos quando você combina essas linguagens. E aprender SQL não apenas vai fortalecer as suas habilidades básicas de manipulação de dados, mas também vai te preparar para explorar ferramentas analíticas ditas como mais modernas, por exemplo. Afinal, muitas dessas novas e famosas tecnologias que estão surgindo usam a linguagem SQL como base. E um fato aqui super importante e bem relevante de ser lembrado é que o SQL ele é uma linguagem universal, usada em bancos de dados relacionais com um nível relativamente baixo de complexidade, o que vai agilizar e facilitar o seu processo de aprendizado. E sabe, todas aquelas ferramentas que eu falei antes, como o Databricks, o PySpark, o Python, o próprio DAX, por aí vai? Então, se você entender como o SQL funciona, esse conhecimento automaticamente ele vai ser transferido para todas essas outras ferramentas. Porque por trás de todas elas, o conceito ele é muito parecido com um modelo relacional de dados, que é exatamente como o SQL funciona, como o SQL trabalha. Então, quando você aprende SQL, por tabela, você vai estar aprendendo um pouco de muitas outras ferramentas. E isso faz toda a diferença no seu percurso profissional, quando você precisar usar ou aprender especificamente alguma dessas ferramentas. Você já vai ter uma base tão boa que aquilo vai ser super fácil para você aprender. A grande verdade é que o SQL ele continua sendo uma habilidade fundamental e altamente valorizada no mundo de tecnologia e no mundo dos negócios. Se você está procurando, por exemplo, expandir as suas habilidades e avançar na sua carreira, aprender SQL é um dos investimentos mais inteligentes e assertivos que você poderia fazer. E, em resumo, eu diria que não apenas compensa aprender SQL agora, mas você deveria começar a dedicar um bom tempo de estudo para isso. Hoje, saber SQL não é mais uma vantagem competitiva, é uma necessidade de mercado. Em praticamente todas as vagas para a área de dados, é obrigatório você ter conhecimentos sólidos em SQL. Então, se você quer realmente se destacar no mercado de trabalho, comece agora mesmo a estudar mais sobre a linguagem SQL. Vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer na sua carreira. Mas e aí? Você concorda comigo? Você já perdeu alguma oportunidade por não saber a linguagem SQL? Já participou de alguma entrevista que alguém te fez alguma pergunta em SQL e você não sabia responder? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre o assunto. E se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, deixar seu like e, é claro, se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!